Salve meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos começar aqui o nosso curso de Biologia Molecular e Celular da Escola de Ciências da Vida. E nessa aula desse primeiro tópico aqui, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os níveis de complexidade da vida. Como a biologia molecular vai estudar todo o processo de formação da vida e as suas funcionalidades, é fundamental a gente saber como ela se organiza. E aí, a gente começa falando o seguinte, que a vida ela é composta por matéria. E matéria nada mais é do que tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço no universo. Para nós, aqui no estudo da biologia celular, iremos nos restringir à matéria referente aos elementos químicos em si. E o elemento químico corresponde à estrutura do átomo. Então a gente tem aí o átomo, que é a união de dois termos. O A significa negação e tomo significa parte. Então a gente pode dizer que o átomo nada mais é do que a menor parte da matéria que constitui os elementos químicos. Nós vamos olhar as subunidades do átomo e tal, mas o que importa para nós aqui, no conjunto do entendimento da biologia molecular, é a partir da estrutura atômica e as suas subunidades. E, obviamente, quando a gente está falando sobre a vida, nós temos uma complexidade de organização da matéria, que vai seguindo uma ordem de complexidade, que começa a partir do nível atômico, passa para o molecular, macromolecular, supramolecular, celular e pluricelular. Isso significa que cada nível sucessor ele tem um grau de complexidade maior em relação ao anterior. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses níveis, começando aqui pelo nível atômico. Eu vou colocar a representação aqui da estrutura do átomo, que vocês estão observando aí na tela. Basicamente, essa estrutura simplificada do átomo, nós podemos extrair duas informações importantes. Que o átomo ele possui um núcleo e possui uma órbita. No núcleo, você percebe que a gente tem dois tipos de esferas com cores diferentes. Uma delas são os prótons. Então a esfera em coloração azul, que você está observando, é a subpartícula chamada de próton. Ela tem carga positiva e a gente abrevia ela pela letra P. A outra subpartícula em laranja correspondem aos nêutrons. Os nêutrons eles não possuem carga porque eles representam aí a união de carga positiva com carga negativa e tendo um sistema para poder juntar essas duas cargas. Então na somatória os nêutrons não possuem carga. Então tanto os prótons quanto os nêutrons estão presentes no núcleo do átomo, e essas esferas em verdes que você vê girando em torno da órbita são os elétrons. Os elétrons eles apresentam carga negativa. Esse átomo que você está observando aí na tela corresponde ao átomo de hélio. Quimicamente, a denominação do átomo de hélio, feita de modo abreviado, é desta maneira que você está observando na tela. Você tem as iniciais do nome, hélio. Essa inicial é o nome em latim. Todos os elementos químicos têm as suas iniciais. Algumas têm as duas primeiras iniciais, outras só a primeira letra. Depende muito do elemento químico. E você tem do lado esquerdo superior um número e inferior outro número. O que representa isso daí? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas representações para a gente determinar o seguinte. Que os prótons, eles representam o tipo de átomo que a gente está estudando. Então, o próton ele é o número atômico do elemento químico. E você nota que ele está representado aqui no canto inferior esquerdo da abreviação do átomo de hélio. Se eu variar a quantidade de prótons, eu estarei modificando o elemento químico. Portanto, o hélio somente é o hélio porque ele tem dois prótons. Se eu adicionar mais um próton, já não é mais o elemento químico hélio, e sim o lítio. Tá bom? Então, nós podemos dizer que os prótons são iguais ao número atômico dos elementos. Próton é igual a Z, representado aí na tela. Tá bom? Quando você soma a massa do próton mais a massa do nêutron, você tem a massa atômica do elemento químico. Então, o que de fato tem massa significativa no elemento químico são as subpartículas que estão presentes no núcleo. Como o hélio tem dois prótons e dois nêutrons, a massa atômica do hélio é igual a 4. Por isso que você observa o número 4 no canto superior direito da abreviação do hélio ali. Tá?
A massa atômica, ela recebe a sigla A como sua denominação. Por fim, a massa dos elétrons ela é desprezível em detrimento à massa dos prótons e dos nêutrons. Então, para uma finalidade de análise, a massa dos elétrons não são consideradas. Então, toda a massa dos elementos químicos que nós estamos estudando representam apenas a somatória da quantidade de prótons e nêutrons daquele elemento químico, certo? E se nós formos olhar na tabela periódica dos elementos, nós temos aí um total de 92 elementos químicos diferentes, descritos na natureza. Você percebe que tem alguns elementos a mais do que 92, porque 92 são elementos naturais. Os demais são todos elementos artificiais produzidos em laboratório. No âmbito geral, a tabela periódica é composta por 118 elementos, sendo 92 deles naturais. E para a vida, alguns poucos elementos são importantes, como por exemplo, o hidrogênio, o sódio, o cálcio, o potássio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e cloro. Esses elementos eles são chamados de macroelementos porque a quantidade deles presente na matéria viva é muito grande. Então você tem um esqueleto de carbono, e nesse esqueleto de carbono você tem nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, cloro, grudado aí a esse esqueleto de carbono, tem hidrogênio, e tanto o sódio quanto o potássio quanto o cálcio são elementos que participam de vários processos celulares. Então eles estão em grande quantidade e para a vida nós falamos que esses elementos químicos são dados como macroelementos. Perceba que isso é diferente em relação a macronutrientes, que é estudado na nutrição. Isso não tem nada a ver. Os macroelementos são os elementos químicos que têm maior quantidade no organismo. Já o magnésio, vanádio, cromo, molibdênio, tungstênio, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, selênio e iodo são dados como microelementos, porque eles também são importantes para as funções celulares, mas a quantidade deles, em detrimento aos macroelementos, são bem menores. Tá bom? Então você tem aí uma pequena quantidade, 23 elementos para ser mais preciso. E aí a gente fica com a seguinte pergunta. Quando apenas 23 elementos químicos podem gerar as milhares de estruturas complexas da vida? Tá? A gente tem 92 elementos químicos naturais, só que desses 92, só 23 são componentes que geram a vida em si. Como é que eles podem gerar essa complexidade tamanha que a gente observa no universo? Aí, então, nós precisamos aumentar o grau de complexidade e passar para o próximo nível, que é o nível molecular. A gente pode dizer que uma molécula ou substância química é a ligação entre dois ou mais átomos nas menores proporções de números inteiros. Isso significa que os átomos podem se ligar, e essa ligação gera as moléculas. Dá só uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui a molécula de água. Vamos representar aqui o oxigênio, com seus elétrons em volta dele, e dois átomos de hidrogênio com seus respectivos elétrons. Os elementos químicos eles podem se ligar a partir da interação entre os seus elétrons. Então, no caso em especial da molécula de água, os átomos de hidrogênio fazem ligação covalente com o átomo de oxigênio. Eles compartilham elétrons para ficarem estáveis na natureza. Essa representação que você está vendo, a gente chama de estrutura de Lewis. E aí também tem uma forma simplificada de representar a molécula de água. Então você percebe que o átomo de oxigênio ele se ligou com o átomo de hidrogênio a partir do compartilhamento de elétrons. Esse tópico a gente estuda muito no ensino médio, eu não vou ficar falando de detalhes de como é feita a ligação covalente. Tá? Isso daí você dá uma olhadinha na nossa playlist de Química do ensino médio, que lá tem informações mais detalhadas sobre isso. E, obviamente, quando a gente está falando de ligação química, nós temos alguns tipos de ligações importantes, como, por exemplo, a ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. Para a vida, no âmbito geral, a ligação iônica e a ligação covalente são os componentes que dão aí o formato de uma série de moléculas que participam no processo da vida. Tá? E olha para você ver que interessante é o fato de eu ligar um átomo no outro e formar uma molécula. Vamos olhar algumas diferenças em relação às funções do gás oxigênio, gás hidrogênio e a água em detrimento ao fogo. Olha só que interessante. O gás oxigênio, quando você joga ele em um ambiente onde está havendo
uma situação onde está pegando fogo, né, o oxigênio ele vai alimentar esse fogo. Ele é um comburente, ele dá poder para que o fogo continue ocorrendo. O gás hidrogênio, por sua vez, se você dá alguma fonte de ignição para ele, ele vai pegar fogo, ou seja, ele vai sofrer um processo de oxidação e vai gerar energia o suficiente para gerar uma chama. Tá? Então, ele é um combustível, o gás hidrogênio ele pode pegar fogo. Quando você analisa a molécula de água, você vê que tanto o oxigênio quanto o hidrogênio, eles têm propriedades de alimentar e pegar fogo, entre aspas. Porém, quando você tem uma estrutura que tem fogo e você joga água naquela composição, normalmente você apaga o fogo. Obviamente depende do que está pegando fogo, mas no âmbito geral é possível você diminuir o fogo utilizando água. E veja que são apenas dois elementos químicos diferentes. Você pode me perguntar, tudo bem, mas na água você tem só 2 hidrogênios e um oxigênio. Mas se você jogar água oxigenada, que é 2 hidrogênios e 2 oxigênios, o processo é exatamente o mesmo. Então perceba que só o fato de eu ligar elementos químicos, eu posso mudar grandiosamente a sua função, o teu processo em relação aos eventos moleculares que ele vai desencarregar. Então, por conta disso, eu posso gerar uma complexidade gigantesca dentro do nível molecular. Só que para a vida isso ainda em si não é o suficiente. Nós precisamos transcender mais esse nível e passar para as biomoléculas. Então nós temos algumas moléculas importantes, né, que fazem a composição da vida, que no caso são os aminoácidos, lipídios, carboidratos e as bases nitrogenadas. Para a vida no âmbito geral, essas biomoléculas, que já têm uma complexidade um pouquinho maior, em detrimento a outras moléculas menores, né, elas compõem as estruturas que vão fazer parte aí dos componentes da vida. Então, eu já parto de uma certa condição inicial. Só que eu posso organizar essas biomoléculas para formar o que a gente chama de nível macromolecular. No nível macromolecular, a combinação de biomoléculas vão resultar nas macromoléculas. Olha só que interessante. Se eu pegar os aminoácidos e combinar esses aminoácidos, eu vou formar as proteínas. Se eu pegar os lipídios e combinar esses lipídios, eu vou formar, por exemplo, as membranas biológicas. Tem vários tipos de lipídios que vão se condensar de formas diferentes, vão interagir de formas diferentes, enfim. Mas um exemplo é a formação de membranas, que tem vários tipos ali de lipídios compondo a membrana. Se eu pegar os carboidratos e ligá-los, eu vou formar os polissacarídeos, que são carboidratos ligados entre si. E as bases nitrogenadas, elas vão servir para produção dos ácidos nucleicos, por exemplo. E aí nos cabe uma ressalva que os ácidos nucleicos são compostos de nucleotídeos, então eles não têm só as bases nitrogenadas. Eles contêm a base nitrogenada ligada a uma pentose ligada a um fosfato. Tá? Mas a base nitrogenada é o fator primordial para a determinação e construção dos ácidos nucleicos. Tá? E aí eu posso organizar essas macromoléculas e formar também o nível supramolecular. Então o conjunto das macromoléculas geram estruturas fundamentais para a criação do nível supramolecular. E aqui você tem a representação, por exemplo, de uma membrana biológica. O que você tem aí numa membrana biológica? Você tem praticamente todas as macromoléculas. Você tem aí os carboidratos, que podem estar na forma de polímeros ou não. Você tem a estrutura das proteínas e a estrutura dos lipídios. Tá? Então você tem bem mais de uma macromolécula organizada numa região, numa estruturação adequada, para formar essa região, essa estrutura supramolecular. Porém, isso é só um fragmento dessa região supramolecular. Quando eu vou combinando de diferentes formas, diferentes tipos de macromoléculas em diferentes ambientes, eu vou formar aqui o nível celular. Então, o nível celular é a menor unidade dos seres vivos capaz de se proliferar. Todas as células possuem proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos. De um modo geral, a gente pode dividir o nível celular em dois grandes tipos, que são as células procarióticas e as células eucarióticas. Tá? O termo eucariótico é o termo de núcleo verdadeiro e procariótico é núcleo falso, não tem a presença de um núcleo. Esse núcleo ele vai abrigar
o material genético dessa célula, que é constituído por ácidos nucleicos. E claramente, uma célula procariótica ela tem uma diferença estrutural e funcional em detrimento à célula eucariótica, mas ambas possuem a mesma capacidade de se proliferar, tá bom? E obviamente, as células elas podem ter organizações também. Existem tipos celulares que eles são apenas um único tipo celular, então a gente fala que é um mundo unicelular. E quando uma determinada espécie é composta por apenas um único tipo de célula, nós temos algumas características importantes. Então, o mundo unicelular ele é constituído de células de vida livre. Elas não se diferenciam, ou seja, elas não modificam suas características para assumir formatos diferentes num conjunto celular. Ela tem apenas uma forma, uma função e uma estrutura. Elas podem ser tanto procariotos quanto eucariotos, tá? Então as bactérias são micro-organismos de vida livre, mas você pode ter também protozoários, que são organismos unicelulares, porém são eucariotos. Não formam estruturas especializadas e apresentam sempre as mesmas funções. Quando a gente fala que apresentam sempre as mesmas funções, é importante a gente notar que se ela estiver presente num ambiente específico, ela vai funcionar sempre da mesma forma. Se muda o ambiente, ela pode alterar um pouco dos seus processos, mas ela não tem uma alteração drástica, é uma alteração mais sutil. Porém, ainda assim, no processo de formação da vida, o mundo unicelular ele não é o suficiente para explicar, por exemplo, a formação dos seres humanos, dos animais, enfim. Para tanto, nós passamos aí para o nível pluricelular, que nesse nível a gente pode dizer que corresponde a um conjunto de células eucarióticas diferenciadas que apresentam mecanismos de funcionamento interdependentes. No caso aqui cabe uma pequena ressalva que existem pouquíssimos relatos de procariotos pluricelulares. O que se tem de relatos são os procariontes magnetotáticos, mas eles não são objeto de estudo nosso aqui. Nós vamos focar bastante nos eucariotos unicelulares e no sistema pluricelular. O nosso organismo, por exemplo, ele tem essa capacidade pluricelular. Nós surgimos a partir da união de um espermatozoide com um óvulo, formou-se apenas uma única célula, né, que é uma célula-tronco. Essa célula-tronco, por sua vez, é uma célula indiferenciada, ela não tem característica funcional específica de especialização, porém, ela pode se proliferar e diferenciar. O que significa diferenciar? Ela pode assumir um formato e uma função diferente da anterior. Nesse processo de diferenciação, eu posso formar um tecido. No caso, aí, o epitélio escamoso estratificado, que ele não tem um tipo só de estrutura celular, mas tem vários tipos de células, todas oriundas de uma célula-tronco que se diferenciaram. E aí, no caso do conjunto dessas células, elas têm uma função de revestimento. Outros tipos de células podem se diferenciar em outros tipos de tecidos. Então você pode formar o tecido hepático, o tecido cardíaco, o tecido nervoso. Cada tipo celular vai apresentar uma função celular específica. E cada uma vai se intercomunicar para ter funcionamento interdependente. Então, para que o fígado funcione, ele precisa receber nutrientes do sistema circulatório. Para que o sistema circulatório funcione, ele precisa receber nutrientes do meio externo. Então você tem que ter formas de digerir, de processar esses nutrientes do meio externo. Então você tem a boca, o intestino, o estômago, né, o trato gastrointestinal. E você tem os comandos para que cada um deles funcione adequadamente, que vem, por exemplo, da estrutura do sistema nervoso, tanto central quanto autônomo, enfim. Então você tem um conjunto enorme de tipos celulares diferentes que vão trabalhar em conjunto para fazer a vida se perpetuar. Então a gente pode dizer que as células, quando assumem formatos específicos, funções específicas, elas assumem uma característica diferenciada. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se esse vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que você julgar melhor. Um grande abraço para todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.